Olá, eu vou falar com você hoje a respeito de iluminação e lâmpadas, a lâmpada Sun, Sol na nossa língua, e acho que você já deve saber disso. Deixa eu tirar essa janela aqui para a gente ter mais espaço. Bom, eu tenho aqui uma cena, que está em top, com uma lâmpada point, que nós falamos no vídeo anterior, e ela é direcional. O que significa isso? Significa que se eu mudar, olha na câmera perspectiva, se eu mudar a direção dela, ela muda a iluminação. Veja bem, andando agora em Y. Se eu movimentar também em Z, eu vou ter bastante diferença de iluminação. Já deu para você entender o que eu estou falando. O que a diferencia bastante da lâmpada Sun. Deixa eu renderizar primeiro para você ver como é que fica, só com a lâmpada point. Então, vamos colocar agora uma lâmpada Sun. Shift A, lâmpada Sun. Você pode observar aqui que já mudou a iluminação da cena. A lâmpada Sun vem com um ângulo totalmente menos Z, e independente do lugar que eu a coloque, você pode ver que quando eu movimento a lâmpada Sun, ela não faz o mesmo efeito que a lâmpada point. Então, ela não é direcional, mas sim é angular. Por quê? Primeiro vamos renderizar aqui para você ver a iluminação que ficou. E agora eu vou clicar em R, dirigir a lâmpada no front ortho para o meu objeto, passar para 3 e aqui também dirigir a lâmpada para o meu objeto. Vou checar em 7 se ela está no lugar certo. Não necessariamente, mas está num bom lugar. Volto para 1 e renderizo novamente para você ver. E você pode perceber que ela modifica a iluminação da cena. Eu vou fazer uma modificação de local mais uma vez, só para você entender que não faz diferença nenhuma o local em que ela se encontra. Observa na câmera perspective que a iluminação continua a mesma. Se eu mudar esse ângulo em R para cima, aí sim eu mudo o tipo de iluminação. Você deve ter visto a variação aqui. Em todo caso, vamos renderizar. E se eu mudar, clicando em 3, o ângulo R do outro lado do ângulo do eixo Y, eu também faço uma grande modificação da iluminação. Você pode ver aqui que está diferente do que quando estava virado para o X negativo. Eu sempre gosto de deixar uma lâmpada point acompanhando, porque você pode observar, se eu renderizar sem a iluminação point, fica mais difícil de eu entender a iluminação da Sun. Tanto a point quanto a M, elas são boas para acompanharem a iluminação da lâmpada Sun. Então, vamos renderizar de novo uma última vez, com a lâmpada point fazendo conjunto com a lâmpada Sun, e vamos selecionar a lâmpada Sun, vamos clicar aqui e verificar as propriedades da lâmpada Sun. Ela vem com um preview de uma luz comum, tomando toda a extensão do preview. Isto significa que ela distribui a luz de uma forma constante. Então, nesse caso, ela não tem os controles de fall off que a lâmpada point tem. Na lâmpada Sun, a distribuição da luz é constante, então ela não tem fall off.
Mas ela tem aqui essa paleta que você pode tornar a sua cena mais fria, colocando um azul na paleta. Você pode observar que as sombras agora adquirem a cor azul. Essa sombra aqui é da Point, então essa sombra aqui é da Sun. Assim como você pode tornar o seu ambiente mais aconchegante, mais quentinho, mais warm, colocando uma lâmpada amarelada, que torna o ambiente mais aconchegante. Vamos voltar pro branco total que ela tem. Você pode aumentar ou diminuir a energia dela, como na lâmpada Point. E esse aqui é ausência de luz. A luz só nessa layer, que está em evidência agora, e ela tem Specular e Diffuse da mesma forma que a lâmpada Point tem. Ela tem essas duas características aqui, que são Sky and Atmosphere, que são itens que precisam ser colocados num outro vídeo, porque as explicações deles tomam um tempo razoavelmente grande. Então, no próximo vídeo eu falo de Sky and Atmosphere. Então, vamos renderizar com a luz totalmente branca. Quando você passa, por padrão, vem sem sombra, você acresce, você clica em Ray Shadow, você precisa checar aqui no Render esse item aqui, se o Ray Tracing está clicado. Vem por padrão, mas pode ser que às vezes você tenha alguma encrenca e isso aqui tenha sido desligado acidentalmente e você não vai conseguir um bom resultado ou resultado algum a respeito de Ray Tracing e sombra na lâmpada Sun. Então, aqui ela vem por padrão preta, vem negra, né? E ela tem essas características: amostras, Adaptative QMC ou constante QMC e o tamanho de suavização. Deixa eu virar o ângulo dela aqui e renderizar de novo, que é mais fácil de você enxergar. Você pode observar que ela vem com uma sombra dada pela lâmpada Sun, que é essa sombra aqui. E você pode modificar a suavização dela, testando, colocando 0,6 e aumentando o número de amostras, 2, 3, por exemplo, renderizando novamente. Você consegue uma sombra bem mais suave do que a anterior. Então, você pode modificar uma série de coisas com a lâmpada Sun. Colocando a lâmpada Sun exatamente na direção do objeto que eu quero iluminar, renderizando, e observa a sombra que ela projeta aqui. Agora a gente pode desligar a lâmpada Point, que provavelmente você terá um exemplo mais claro dessa sombra. Veja bem, está bem forte aqui a sombra e a diferença que faz. Vamos voltar para a lâmpada Sun. A diferença que faz você aumentar o número de amostras para a sombra. Ela começa a suavizar mais aqui. Bom, eu espero que você tenha gostado e no próximo vídeo a gente vai falar sobre esses dois itens aqui, Sky e Atmosfera. Até mais!